Hoje pela manhã, homens da Força Nacional chegaram a Manaus para reforçar a segurança após os ataques de violência que destruíram vários pontos da cidade. A repórter Amanda Morim tem mais informações. Os ataques de violência que foram registrados em Manaus, em decorrência da morte de um traficante, acenderam um alerta para os órgãos de segurança, que criaram um comitê de crise para investigar os delitos e punir os responsáveis. Até o momento, 41 pessoas já foram presas. O governador Wilson Lima chegou a solicitar o apoio do governo federal, que através do Ministério da Justiça confirmou o envio de aproximadamente 144 homens da Força Nacional. Eles devem chegar em Manaus através da BR-319 e também pelo aeroporto Eduardo Gomes. Na manhã desta quarta-feira, uma tropa chegou em uma aeronave no aeroporto Eduardinho, que fica aqui no bairro Tarumã, na zona oeste da cidade. Os 20 policiais vão participar de operações com o intuito de reforçar a segurança tanto na cidade quanto no interior do Amazonas. A Secretaria de Segurança Pública do Estado também alegou que o restante deve chegar até sexta-feira. O Ministério Público de Goiás denunciou o cabo da Polícia Militar, Gustavo Brandão da Silva, por constranger o ciclista e youtuber Felipe Ferreira. O caso aconteceu no dia 28 de maio. A vítima estava praticando manobras com a bicicleta quando foi abordado pelo policial de forma agressiva. O PM apontou a arma e algemou Felipe. O Ministério Público pede o afastamento e a suspensão do porte de arma do policial. A Polícia Federal abriu uma nova linha de investigação sobre a suposta imunização clandestina contra a Covid-19 de empresários e familiares em Belo Horizonte. A falsa enfermeira que responde pela aplicação das vacinas quer prestar um novo depoimento. A cuidadora de idosos, Cláudia Mônica Pinheiro, é a principal suspeita de ter negociado a aplicação de doses de vacina em empresários e familiares no mês de março. Ela responde à investigação em liberdade e procurou a Polícia Federal com o pedido para ser ouvida novamente. Ela falou que quer falar, que tem coisas que ela quer trazer para o inquérito, né? Supostamente, não sei se para declinar outras pessoas. A gente trabalha com a possibilidade de existir pessoas por trás da Cláudia, né? Mas até o momento, o que a gente tem dentro do inquérito não nos permite afirmar isso. Cláudia Pinheiro foi flagrada durante a aplicação de vacinas em pelo menos 2 ocasiões. Primeiro em um prédio de luxo na zona sul de Belo Horizonte e dias depois na garagem de uma empresa de ônibus, onde foi montado um drive-thru. De acordo com as investigações, ainda não é possível dizer com certeza quantas pessoas participaram da imunização, mas o número já passa de 80. A Polícia Federal não descarta a aplicação de vacinas que teriam sido importadas ilegalmente ou desviadas do SUS. E uma das hipóteses é que algumas das pessoas não teriam sido vacinadas com soro, e algumas teriam sido aplicadas a vacina. A gente não tem, até o momento, nada que comprove essa hipótese, mas ela está sendo investigada. O material encontrado na casa dela já foi periciado, e aquilo ali era soro fisiológico, o que estava na casa dela no dia das buscas. Agora, com relação a eventuais outras vacinas, existem algumas diligências que ainda estão em andamento para a gente tentar comprovar a existência de alguma vacina desviada ou importada irregularmente. Ainda segundo o delegado, com o novo depoimento da falsa enfermeira previsto para a semana que vem e o envio das informações das contas bancárias dela, o inquérito pode ser concluído em até 20 dias. Cláudia, o filho dela, Igor Torres, e o sobrinho, Júnior Guimarães, foram indiciados por associação criminosa e falsificação. Nós tentamos contato com o advogado de defesa dos investigados, mas ele não respondeu. Foi enterrada hoje no Rio de Janeiro a jovem grávida que morreu durante um confronto entre policiais e criminosos na zona norte da cidade. O repórter Rodrigo Assis conversa com a gente ao vivo agora e traz mais detalhes do caso. Boa noite, Rodrigo.
Boa noite, Mauro. Boa noite, Gabriela. Boa noite a você de casa. Esse caso aconteceu ontem à tarde no Complexo do Lins, aqui na zona norte do Rio de Janeiro. Um laudo emitido hoje pelo Instituto Médico Legal confirmou que a designer Kathleen Romeu, de 24 anos, e o bebê que ainda estava na barriga dela morreram por causa de um tiro de fuzil. A bala atingiu o peito da jovem. A polícia agora busca descobrir de onde teria partido o disparo que matou Kathleen. Mais detalhes sobre essa trágica morte você vai acompanhar agora na reportagem que nós preparamos. A manhã desta quarta-feira foi de intensa movimentação no Instituto Médico Legal no centro do Rio. Parentes de Kathleen Romeu, de 24 anos, cuidavam dos trâmites de liberação do corpo da jovem, que morreu na tarde de ontem após ser atingida por um disparo enquanto passava na rua com a avó, próximo ao Complexo do Lins, na zona norte da cidade. Kathleen esperava o primeiro filho. Eu perdi minha vida, entendeu? A minha filha era... Tudo que eu vivi, tudo que eu fiz foi em prol do bem da minha filha, e minha filha foi ceifada de mim com 24 anos, entendeu? Uma covardia e uma brutalidade sem fim, entendeu? Eu estou sem chão. Um inquérito foi instaurado pela Delegacia de Homicídios da capital para investigar o caso. A Polícia Militar emitiu uma nota dizendo que agentes da Unidade de Polícia Pacificadora da UPP do Lins foram atacados quando faziam um patrulhamento de rotina em uma localidade conhecida como Beco do 14. Houve confronto. Kathleen, que estava grávida de 14 semanas, foi atingida e não resistiu. Durante a ação, foram apreendidos um carregador de fuzil, munições e drogas. Isso não foi uma fatalidade. Isso é um plano de executar qualquer um. Que a polícia, ela treina, né? Pra matar. O bandido, ele atira a esmo. Ele não é treinado. A polícia, ela treina pra matar. Então, se eles viram a minha filha ali, eles abortassem a operação. Tinha minha filha e minha mãe passando ali. Kathleen foi levada para este hospital no Meier, na zona norte do Rio. A jovem morreu logo após dar entrada na unidade de saúde. O porta-voz da PM afirmou que o tiro que matou Kathleen não partiu da polícia. Os moradores do Complexo do Lins realizaram um protesto e chegaram a fechar a autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, que liga a zona norte à zona oeste da cidade. A via chegou a ficar bloqueada por cerca de 2 horas. O namorado de Kathleen fez uma postagem em uma rede social. Ele lamentou a morte da jovem e do primeiro filho que o casal esperava. De acordo com a polícia, testemunhas serão ouvidas e diligências estão sendo realizadas para tentar identificar de onde partiu o disparo que matou Kathleen. Eu quero justiça pela minha filha. Eu quero justiça por todas as vidas que são ceifadas injustamente. Por todas as mães que choram como eu na favela. Festival de Prêmios Inverno da Sorte do Rede TV Plus. Veja agora como participar e ganhar. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, Smart TVs e smartphones. Todos os domingos no Encrenca sai também um Renault Kwid zerinho. E ao final da promoção, uma Mercedes C180 Avantgarde pode ir direto para sua garagem. Tudo o que você precisa fazer é continuar assinando o Rede TV Plus ou fazer a sua assinatura agora mesmo, apontando a câmera do seu celular para o QR Code aqui na sua tela. Ou então, acessando redetvplus.com.br. Você paga menos de 75 centavos por dia e pode usar o Pix, cartão de crédito ou cartão virtual de débito da Caixa. É o inverno da sorte aqui na Rede TV. A Anvisa autorizou agora há pouco que a vacina Butanvac seja testada em humanos. Desenvolvido pelo Instituto Butantan, o imunizante tem produção 100% nacional e não depende da importação de matéria-prima para a fabricação. 400 voluntários vão participar dessa primeira etapa de testes. A previsão é que, ao final da pesquisa, 6.000 pessoas recebam a vacina ou o placebo.
A Butanvac já está sendo produzida e tem 7 milhões de unidades estocadas. A vacina será aplicada em 2 doses com intervalo de 28 dias. Nas redes sociais, o governador de São Paulo, João Dória, comemorou a liberação dos testes clínicos e agradeceu à Anvisa. E o governo de São Paulo antecipou a vacinação de toda a população adulta contra a Covid-19 em 15 dias. Veja os próximos grupos que vão começar a ser imunizados ainda esta semana na reportagem de Giovanni César. Amanhã, o estado de São Paulo começa a vacinar pessoas com deficiência permanente que não recebem o BPC, benefício de prestação continuada. A imunização de grávidas e puérperas sem comorbidades também vai ser iniciada oficialmente amanhã. Em alguns municípios, como a capital, esse grupo já começou a ser vacinado na segunda-feira. Com antecipação de 15 dias do calendário de imunização, o governo de São Paulo espera vacinar toda a população com mais de 18 anos até o dia 18 de outubro com a primeira dose. Segundo o secretário da Fazenda e Planejamento, Henrique Meirelles, a expectativa pela aceleração da vacinação e os resultados positivos do primeiro trimestre ampliaram a previsão de crescimento do PIB paulista, que deve ficar entre 6% e 7,6%. A vacina é a chave do crescimento para o ano de 2021. Quanto maior o número de vacinados no estado de São Paulo, mais o crescimento, quanto maior o número de vacinados no país. Mas a antecipação do calendário de imunização não vem com a flexibilização das atividades econômicas, como era esperado a partir da semana que vem. Devido ao aumento dos índices da pandemia, sobretudo em algumas áreas localizadas aqui do estado de São Paulo, o Centro de Contingência do Covid-19 recomendou prorrogar por mais 2 semanas, de 14 até 30 de junho, a atual fase de transição do Plano São Paulo. Assim, até o dia 30 de junho, o comércio continua funcionando das 6 da manhã às 9 horas da noite, com 40% da capacidade. Hoje, o estado tem mais de 80% dos leitos de UTI ocupados. Segundo o coordenador do Centro de Contingência, João Gabardo, o governo vai fazer recomendações para que municípios com ocupação de leitos acima de 90% apliquem medidas locais mais restritivas. O Centro de Contingência vê com preocupação o momento que nós estamos enfrentando da pandemia, com manutenção de casos, uma elevação, ainda que numa velocidade pequena, do número de internações. Aí o Centro de Contingência sugeriu ao governo redução de horário de funcionamento de determinados setores econômicos, comércio, em algumas regiões. E começou hoje a vacinação contra a Covid-19 para profissionais da educação básica, que tenham entre 45 e 46 anos em todo o estado de São Paulo. E na sexta, começa a vacinação para os profissionais com idades entre 18 e 44 anos. A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no estado de São Paulo. Hoje, mais um grupo prioritário foi autorizado a receber a vacina. O dos profissionais da educação básica que tenham entre 45 e 46 anos. A Leila foi uma das beneficiadas e não perdeu tempo. A importância de não só se proteger, mas proteger o outro também, né? A imunização é a garantia de vida. Então é muito importante, todos devem se vacinar, todos devem participar. A expectativa do governo de São Paulo é de imunizar cerca de 80 mil pessoas deste grupo prioritário em todo o estado, sendo 18 mil só na capital paulista. Para ser imunizado, o profissional da educação precisa apresentar, no momento da vacinação, o comprovante do cadastro no portal Vacina Já Educação, o comprovante de endereço e também o RG e o CPF. As doses são aplicadas em parceria com a prefeitura, por isso o profissional deve ficar atento às regras de cada cidade. Podem se cadastrar no Vacina Já os servidores que atuam nas escolas ou em órgãos administrativos, como secretarias de educação e diretorias de ensino. O cadastro é obrigatório para as redes municipal, federal e particular.
A Cristiane é professora. Ela precisou fazer o cadastro para conseguir receber a primeira dose. Agora está mais aliviada. A gente fica até emocionada, porque é uma esperança, né? A esperança que a gente tem agora é só a vacina. Vacina todo mundo, que todo mundo possa e consiga ser vacinado. Na próxima sexta-feira, dia 11, começa a vacinação para os profissionais da educação básica de 18 a 44 anos. A data foi antecipada. Inicialmente, essa imunização estava prevista para o dia 21 de julho. 936 mil doses da vacina da Pfizer acabaram de chegar no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. O lote de hoje é o 10º entregue pela farmacêutica ao Brasil. Ontem chegaram 526 mil doses e amanhã está prevista a entrega de mais 936 mil, totalizando então 8 milhões e 200 mil doses. Os contratos do governo federal com a Pfizer prevêem a entrega de 200 milhões de doses em 2021. E Ribeirão Pires começou a vacinar hoje os caminhoneiros contra a Covid-19. A cidade é a primeira da região metropolitana de São Paulo a imunizar a categoria. Apenas os profissionais que residem ou trabalham na região podem se vacinar. Os moradores precisam apresentar RG, CPF e comprovante de residência, junto com uma comprovação de que atua na área. Os que trabalham apenas no município devem levar também uma declaração de atividade emitida pela empresa. Com a maioria dos professores já vacinada, a Prefeitura de Belo Horizonte confirmou hoje o retorno das aulas presenciais para o ensino fundamental. O horário de funcionamento de bares e restaurantes também foi ampliado. Estudantes de 6 a 12 anos do ensino fundamental de escolas públicas e particulares vão poder voltar às salas de aula no próximo dia 21 de junho. A volta presencial dos alunos, professores e funcionários ocorrerá 2 vezes por semana, com microbolhas de 6 crianças, que vão permanecer 3 horas na escola. A crise econômica, social e educacional é tamanha que talvez o benefício dessa flexibilização que nós estamos propondo aqui agora, principalmente das escolas, o benefício pode ser maior do que o risco, não é? Claro que o ideal, a gente já falamos isso aqui várias vezes, era o país, de um modo geral, enfrentar a pandemia de forma muito mais assertiva do que foi feito até agora. Bares e restaurantes também vão poder funcionar 3 horas a mais a partir de hoje, até às 10 da noite. Somente no próximo sábado, Dia dos Namorados, o setor vai poder funcionar até 1 da manhã. Ainda não está permitida a música ao vivo. Nós estamos flexibilizando justamente porque foi um argumento que eu usei. Nós não achamos nada. Isso aqui não é uma prefeitura de achismo. O vírus está encontrando um adversário, pela primeira vez, que é a vacina. Nós estamos com taxas que nos permite tudo isso e podemos estar aqui semana que vem anunciando o fechamento da cidade inteira. Então vamos aos dados atualizados da vacinação no Brasil. Isso mesmo, Maura, aqui no nosso telão a gente tem os números, né, da vacinação pelo Brasil. Até essa quarta-feira, 52.351.202 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o que representa quase 25% da população brasileira. 23.521.127 pessoas já receberam a segunda dose, ou seja, estão completamente imunizadas, ou 11,11% da população brasileira. Agora a gente vai ver como é que está o ritmo da vacinação entre os estados, né? Os 6 estados que mais vacinaram proporcionalmente a população. Na liderança a gente tem aqui Mato Grosso do Sul com 33,52%, Rio Grande do Sul com 30,58%, Espírito Santo com 28,10%, São Paulo aparece aí em 4º lugar com 27,56% da população vacinada contra a Covid-19, Santa Catarina com 27,20% e Bahia com 25,54% da população que já recebeu pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Mauro. E começou nesta semana o primeiro Seminário Internacional de Astronomia e Astronáutica. Esse evento é promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e tem como objetivo popularizar a ciência e estimular o conhecimento científico. O evento é inteiramente virtual.
Com uma linguagem didática, o seminário terá mais de 40 palestras com mestres e doutores conceituados no mundo da ciência, mas também vai ouvir quem é considerado o futuro do país, as crianças. Olá, eu sou a Liz Batista, cientista mirim, estarei com vocês no primeiro Seminário Internacional de Astronomia e Astronáutica, falando sobre os vulcões. Decolhe nessa com a gente! Mais de 1.200 pessoas vão decolar nesse mundo científico até sábado. Estão previstos painéis e oficinas com atividades para os participantes e tem colaboração de especialistas de outros países, como Estados Unidos, Portugal, Índia, Marrocos e Áustria. Entre essas oficinas, a Caça Asteroide, programa que tem a parceria da NASA, Agência Espacial dos Estados Unidos. Mais de 750 pessoas já estão inscritas para caçar novos asteroides que viajam pelo universo. Esses novos asteroides também serão registrados pela NASA. É um momento de toda a população aproveitar e compartilhar dos melhores momentos da ciência, da popularização da ciência discutida em todo o nosso Brasil e fora do Brasil também. Nós vamos aqui compartilhar informação de divulgação científica. Nós temos alguns dos titãs da divulgação científica do Brasil e também do mundo, para a gente aprender e, com isso, a gente dá o exemplo às nossas crianças. Estão sendo desenvolvidos também projetos em parceria com outros países para a popularização da ciência no Brasil. A gente tem uma série de projetos muito legais nesse departamento, que vai desde parcerias internacionais, como é o caso da parceria com o Museu Smithsonian, com o Caraço Park de Israel. Agora, na recente visita a Portugal, já estou sabendo que vem mais parceria para que nós possamos aprender com o que é feito de melhor o estado da arte da divulgação científica no mundo. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, destacou a popularização da ciência no Brasil, em especial para a vida dos jovens que desejam ingressar no mundo da ciência. Eu digo uma coisa para vocês, para os jovens que estão assistindo aí, aliás, essa é uma parte importante daqui, a gente tem professores, tem tanta gente trabalhando com isso, tem o pessoal da gestão aqui, mas a parte mais importante são vocês, aí, os jovens que estão assistindo, para que vocês lembrem disso. É possível você fazer tudo aquilo que você quiser na vida, Se você está pensando, eu quero ser astronauta, eu quero ser, biólogo, astrofísico, eu quero ser qualquer coisa. É possível, E não importa onde você estiver e que tipo, se você é rico, pobre e etc. Isso não importa, importa é que você quer fazer isso. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Qualquer pessoa pode participar. O evento é inteiramente inclusivo, com tradução simultânea em linguagem de sinais, além de ser transmitido ao vivo pelo canal do Ministério no YouTube. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, inflação oficial do país, ficou em 0,83% em maio, meio ponto percentual acima da taxa registrada em abril. Foi o maior resultado para o mês desde 1996. No acumulado do ano, o IPCA está em 3,22%. Segundo o IBGE, a energia elétrica teve o maior impacto na alta da inflação, com um aumento de 5,37%. Mais de 70 pessoas foram presas no Brasil e no exterior numa operação do Ministério da Justiça no combate à pornografia infantil. A 8ª fase da Operação Luz na Infância cumpriu 176 mandados de busca e apreensão em 18 estados brasileiros e 5 países: Argentina, Estados Unidos, Paraguai, Panamá e Equador. A operação contou com o apoio da Polícia Civil. Em São Paulo, foram cumpridos 31 mandados de busca e apreensão em 20 cidades. 14 pessoas foram presas. No Paraná, 3 pessoas foram detidas, entre elas um homem que armazenava conteúdo de pornografia infantil. Trata-se de um médico de 27 anos. Ele foi preso em flagrante por estar armazenando fotos e vídeos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes. Além de responder por pedofilia, o médico terá que pagar uma fiança no valor de R$10 mil. No Ceará, 4 pessoas foram presas, 3 em Fortaleza e 1 em Juazeiro do Norte. Os trabalhos tiveram apoio de equipes da perícia forense do estado. Em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, a polícia apreendeu celulares e computadores que vão passar por análise. Os investigadores querem saber se houve armazenamento e distribuição do material. 5 alvos já foram localizados, um já foi constatado o material, vai ser preso em flagrante. Uma mulher sem material estava com mandado de prisão que está sendo cumprido por furto e estelionato. Possivelmente um outro alvo está com material, a gente está dependendo de análise. A operação também aconteceu na Bahia.
onde 3 suspeitos foram presos. Essa é a 8ª fase da Operação Luz na Infância, que começou em 2017 e já acumula cerca de 790 prisões. A pena para quem armazena, compartilha ou produz conteúdo de pornografia infantil varia de 1 a 8 anos de prisão. A operação conta com a ajuda da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. Nós realmente intensificaremos a partir de agora cada vez mais essas operações de combate aos crimes de abuso e exploração sexual contra as crianças. Dessa vez, uma investigação feita pela internet. Está declarada, doutor Carrejo, a guerra contra a exploração sexual e contra os crimes contra as crianças e os adolescentes no Brasil. A CPI da Covid-19 no Senado ouviu hoje o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, o coronel Elcio Franco. Ele foi número 2 na gestão do ex-ministro Eduardo Pazuello entre junho de 2020 e março de 2021. Elcio disse que o Ministério comprou cloroquina no ano passado para o tratamento de malária e não de Covid. Considerado o braço direito de Eduardo Pazuello, Elcio Franco iniciou a reunião falando sobre as ações da pasta para o combate ao coronavírus. As ações do governo federal sempre foram de proatividade em defesa da vida e no combate à pandemia. Franco também falou aos membros da CPI sobre o uso da cloroquina. Segundo o ex-secretário do Ministério da Saúde, o remédio foi destinado para o combate da malária e não da Covid-19. Por solicitação do general Pazuello, eu informo que durante a nossa gestão não ocorreu aquisição de cloroquina para o ano de 2020, para o combate à Covid-19. Porém, identificamos que para atender ao programa antimalária do primeiro semestre deste ano, em 30 de abril de 2020, foi assinado um termo aditivo ao TED com a Fiocruz no valor de R$50 mil, visando a aquisição desse fármaco para entrega posterior. Enfatizo que é para o programa antimalária. Elcio Franco também afirmou à CPI que, por causa de incertezas, o governo não comprou doses do imunizante da Coronavac em 2020. Na época, a vacina ainda estava na fase 3 de desenvolvimento. O contrato só foi assinado em janeiro deste ano. A fase 3 de estudos clínicos de desenvolvimento de vacinas, ela também é considerada como cemitério de vacinas, porque pode haver um insucesso no desenvolvimento da vacina. O ex-secretário executivo disse ainda que não faltou empenho do Ministério da Saúde e nem dinheiro para a compra de oxigênio no Amazonas. Em fevereiro, o estado amazonense sofreu um colapso na saúde com a falta de cilindros de ar para pacientes de Covid internados em UTIs. No começo de 2021, o Brasil foi surpreendido com o inesperado impacto do somatório de 2 fatores: o surgimento de uma nova e mais agressiva variante do vírus e o colapso da rede de atenção à saúde de Manaus. Historicamente, entre as piores proporções de leitos de UTI por 100 mil habitantes. Ainda no final de dezembro, antecipando-se aos fatos, no estado do Amazonas, o ministro Pazuello tomou a decisão de destacar uma equipe do Ministério da Saúde para avaliar in loco a realidade da situação e propor medidas de apoio. Em seguida, antes de conhecermos a profundidade plena dos fatos, ele decidiu se deslocar de imediato com os 6 secretários finalísticos para Manaus, para de lá prestarmos todo o apoio possível. A crise sanitária de Manaus demandou uma das maiores operações logísticas emergenciais da história. Com apoio incondicional do Ministério da Defesa, foram transportadas toneladas de oxigênio e equipamentos, permitindo estabilizar o fornecimento de oxigênio em apenas 6 dias. Em um momento mais acalorado entre os parlamentares, a CPI aprovou a retirada do sigilo de documentos enviados à comissão e a aprovação de 8 nomes para depor ao colegiado nos próximos dias. Entre eles, o deputado federal Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, e Franciele Francinato, coordenadora do Programa Nacional de Imunização. A definição do que é urgente ou não é urgente não virá de uma cabeça só. Coloque em voto. Se não acha urgente, não vote. Mas o regimento cobra. Amanhã é a vez do governador do Amazonas, Wilson Lima, depor à CPI. O depoimento dele estava marcado para o dia 29 de junho, mas acabou sendo antecipado depois de uma operação da Polícia Federal de combate a desvios de verbas públicas no estado na semana passada. Wilson Lima foi um dos alvos da operação. E agora vamos à previsão do tempo com Igor Silveira.
Olá, boa noite. A instabilidade continua na região norte, em partes do centro-oeste e no sul do Brasil, onde a chuva forte assustou os moradores de várias cidades de Santa Catarina. Ruas ficaram alagadas, carros tiveram que enfrentar a enchente e muita gente ficou ilhada. A Defesa Civil está desbloqueando as vias para retirar os moradores das casas que foram afetadas. Até o momento, não há registro de feridos. Amanhã ainda chove forte em Santa Catarina e no Paraná e também no Rio Grande do Sul. E essa chuva deve ser forte e pode vir acompanhada de trovoadas e ventos. Então, atenção, porque como o solo está encharcado, há risco para deslizamentos de terra. No Sudeste, o dia segue firme em Minas Gerais. No Rio de Janeiro e no Espírito Santo, o sol até aparece, mas tem previsão de chuva em pontos isolados. Em São Paulo, o dia fica nublado. O sol pode até aparecer em alguns pontos, só que não esquenta. A máxima amanhã não passa dos 20 graus. No Nordeste, o dia vai ser quente no interior, mas ter uma chuva fraca e isolada do litoral de Alagoas até o sul da Bahia. No Centro-Oeste, a chuva forte e volumosa se mantém e em Campo Grande, a máxima amanhã não passa dos 23 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã. Uma ótima noite para você e até amanhã.